do 8 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: Os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Irmãos, existem coisas ruins que acontecem em nossas vidas que verdadeiramente são provas, são provações que querem nos testar. São maus externos que acontecem, que têm a finalidade de nos testar, de testar a nossa fé. Nós vemos inúmeros exemplos desse na palavra de Deus. Nós temos Abraão com Isaac, nós temos Paulo e o seu espinho na carne, nós temos a mulher com fluxo de sangue. Tantas coisas que acontecem que você não fez nada diretamente. É claro que o pecado é a consequência de todo mal, mas você não fez nada diretamente que seja uma consequência direta. E você sofre porque simplesmente você sofre. Tudo isso são eventos externos. Entretanto, existem outras coisas em nossas vidas que ocorrem por causa do nosso pecado. Uma consequência direta de uma atitude pecaminosa que eu fiz, e eu sei, poxa, eu estou passando por isso porque eu fiz isso, e se eu tivesse feito diferente, talvez eu não teria passado por isso. Mas pior do que pecar, existe algo pior do que pecar? Existe. Deus está dizendo aqui na palavra. É não reconhecer que pecou. É a soberba de dizer, eu sigo em frente mesmo pecando. Eu sigo em frente com a minha consciência limpa, mesmo sabendo que eu desagradei a Deus. Pior ainda do que ignorar o pecado é ignorar a ira de Deus sobre a sua vida. Deus está lhe corrigindo e você diz, não, Deus não está fazendo nada. Nem existe Deus. Isso aí é porque todo mundo passa por isso mesmo. Ignorar o castigo do Senhor. Esse é o estado espiritual de Israel aqui. Esse é o estado espiritual. Além de pecar, não se arrepende, além disso, não reconhece a ira de Deus. Eles estão dizendo, olha o que eles dizem no versículo 10. Olha, se Deus derrubar, a gente constrói. Os tijolos ruíram por terra, nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós trocaremos por cedros. Deus puniu, a gente reconstrói. Deus levantou, Deus derrubou, a gente levanta. Minimizar o castigo de Deus, ou ignorar o castigo de Deus, é o ápice da loucura. Mas a soberba faz isso. A soberba faz isso com muita gente. Ignorar a presença punitiva do Senhor é um sinal sério de não reconhecimento do pecado. Por isso que num culto fiel ao Senhor, o momento de confissão é imprescindível. Nós precisamos desse momento. É o momento da gente parar, da gente se esvaziar, reconhecer que somos pecadores. Cristo sabe que pecamos. E Ele sabe, é claro que Ele sabe, que aqui na terra isso não vai ter fim. Que a presença do pecado, infelizmente, ainda é constante nas nossas vidas. E Ele não quer que a gente seja perfeito, porque Ele sabe que não dá para a gente ser perfeito.
Pois o problema em ser perfeito, você precisa ser perfeito para estar no céu. Mas já que você não é perfeito, Cristo é perfeito no seu lugar. A obra de Cristo faz você ser perfeito. Deus lhe olhar perfeito, embora você não seja ainda. Ao mesmo tempo, isso não é um incentivo para pecar. Olha, já que você peca, então está liberado, né? Já que você não vai deixar de pecar, então está liberado. Não! Qual é a solução para todo esse dilema? A Bíblia diz, não peque. Faça de tudo para não pecar. Resista. Mas quando você não resistir, se arrependa. Se arrependa e reconheça. O que a gente jamais pode fazer é ignorar Deus no seu processo de restauração. Porque santificação é isso. Não é a gente deixar de pecar, mas é a gente cada vez mais pecar menos. Pecar menos, entender, amadurecer, não ficar caindo nos mesmos pecados e amadurecendo até o nosso estágio de glorificação, que é quando Cristo voltar, e aí nós seremos perfeitos. O castigo seria tão arrasador para aqueles homens que seria impossível eles ignorarem que foi Deus que fez aquilo. Ah, não foi Deus. Não, eu vou fazer vocês entenderem que foi eu. A forma como vai ser feita, vai ser impossível nenhum de vocês entender, assim, ignorar que foi eu. Não, isso aqui só pode ter sido Deus. Da mesma forma será a segunda vinda de Cristo. Ninguém vai ignorar. Ninguém vai ignorar. O mundo não vai ignorar. A Bíblia fala, ó, se disserem assim, ó, Jesus voltou ali, é mentira. Porque todo olho verá. Os ímpios irão se dobrar. Os salvos irão se dobrar. Os salvos irão comemorar. O mundo irá lamentar. O castigo de Deus jamais será ignorado. Por isso que um coração contrito diante do Senhor é a chave para um relacionamento digno com Deus. Não podemos ignorar o momento da confissão. Não podemos. Isso é imprescindível para o culto. Então, nesse sentido, vamos orar mais uma vez ao Senhor.